Oi, eu sou o Mohamed e aqui no canal não sou só eu que faço receitas, né? A Paulinha, que é a nossa produtora, cozinheira e também padeira, no começo do ano mostrou como se faz um pão de fermentação natural. Só que aí muita gente cobrou para ela ensinar como se faz o fermento natural. Então hoje ela volta aqui no canal para arrasar, ensinar a fazer o levain, que é o fermento, e de quebra você ainda vai aprender a fazer uma focaccia, que é a melhor que eu já comi na vida. Oi, eu sou a Paula, sou produtora aqui do canal. Gosto muito de pão, já trabalhei com isso. Antes de começar a focaccia, eu vou falar do levain. Esse fermento aqui, ele é de água e farinha e eu vou ensinar vocês a fazer ele agora. Você tem duas opções. Você pega uma isquinha de alguém que já tem um levain e alimenta ele, ou você começa do zero, que também é um processo bem legal de acompanhar. Quando eu vou começar um levain, eu gosto de usar a farinha de trigo integral, porque eu tenho a impressão de que ela é mais natural, ela vai contribuir ali para a fermentação. Se você puder também, é legal usar uma farinha orgânica. Eu vou usar 1/4 de farinha integral, 5 gramas. Vou completar 20 gramas com a farinha de trigo branca mesmo. Se você não tiver a farinha integral, faz só com a branca, vai dar certo. Pode ser que demore um pouquinho mais, vai na fé que vai dar certo. Agora eu vou misturar com água, a mesma quantidade de farinha e mexe colherzinha. Essa aqui é uma farinha que tem muita sede. Eu misturei partes iguais de água e farinha e ela ficou um blocão. Isso não é a textura que eu quero, tá? Eu vou querer ela um pouquinho mais líquida, então eu vou adicionar um pouquinho mais de água. Essa aqui é a textura ideal para o seu levain. Agora a gente vai bater esse levain de maneira a incorporar um pouco de ar nele. A ideia é justamente pegar um pouco desses micro-organismos que estão no ar e colocar na farinha. Não precisa colocar o fouet, com a colher já resolve. É importante manter limpo a beiradinha do seu pote. Beleza, misturou. Agora você vai fechar o seu levain com um guardanapo e o elástico. Ele vai ficar 24 horas descansando fora da geladeira, num lugar arejado, que não seja muito quente, não tenha luz do sol. Tipo uma despensa, assim já funciona. Daqui 24 horas você vai fazer a mesma coisa. Adicionar farinha e água, misturar e esperar mais 24 horas. Você vai repetir esse processo por umas 4 vezes. Quando der o terceiro dia, você já vai começar a ver as bolinhas surgindo. Esse aqui, ele já fermentou por 2 dias. Você vai ver que ele já tem uma atividade de bolhas. A água às vezes dá uma separadinha, isso acontece, não tem problema, é só misturar de novo quando você for alimentar. Então aqui, vou mexer, incorporar essa água de novo. O levain muda de textura o tempo inteiro. Então beleza, misturamos aqui, eu vou adicionar 20 gramas de água. Eu gosto de adicionar a água antes, quando eu vou alimentar, só porque fica mais fácil de incorporar. Então, a farinha integral e a farinha branca. Aí, misturou. Todos os utensílios e suas mãos têm que estar bem limpos. Não vai lamber a mão e mexer nas coisas. Esse tipo de coisa faz com que o seu levain talvez estrague. Já aconteceu comigo algumas vezes. Quando fica um cheiro azedo muito forte, não usa. Começa um novo, vai dar tudo certo, o próximo dá certo. Quando eu faço, o primeiro dia, ele fica com um leve cheirinho de queijo. É normal. Conforme ele vai se desenvolvendo, a fermentação vai ficando mais forte e tal, ele vai começando a soltar um cheiro mais alcoólico e azedo. Um pouco próximo do cheiro de cerveja ou do próprio pão, da massa crua de pão. Acabamos aqui a alimentação dele. Vamos limpar aqui as beiradinhas. Vou fechar ele, ele vai ficar mais 24 horas. Esse processo você consegue terminar em uns 3, 4 dias, a depender dos micro-organismos que tem na sua casa, né? Não é uma coisa exata. Então você vai ter que ir observando. Quando ele começar a ficar forte, se você não for usar, você vai guardar na geladeira. Conforme você for alimentando seu levain, observa as características dele, né? Conforme ele vai ficando mais forte, ele vai fazendo bolhas maiores, ele infla bastante. Essa aqui é a marquinha que eu faço sempre que eu alimento o levain, para eu ter noção do quanto ele cresceu. Já tá no ponto máximo dele, então eu tenho que usar logo. Outra coisa importante é a textura. Ele fica bem mais pegajoso, tá vendo? Ele quase não cai. Ele tá bem forte, tá bem legal de usar. É claro que, né, quando a gente tá fazendo pão em casa, a gente não vai fazer pão todo dia. Cada 15 dias, você pode alimentar ele, tá? Outras pessoas vão dizer com mais frequência, mas eu sei que funciona a cada 15 dias, porque às vezes eu esqueço o meu levain lá na minha geladeira. Toda vez que você for usar, você precisa alimentar com algumas horas de antecedência, esperar ele fermentar, chegar no ponto máximo e aí usar. E caso você precise alimentar e não for usar, descarta um pouquinho do levain,
levain, dá a isquinha para algum amigo seu, porque realmente não tem uso, ele vai ficando cada vez maior e aí você não vai ter tanta saída assim de levain. Se perto da sua casa tiver uma padaria de fermentação natural, pede uma isquinha para eles, aí você consegue pular todo esse processo e só ir alimentando e mantendo ele. Então, quanto mais velho for o seu levain, mais aquele saborzinho azedinho de pão de fermentação natural ele vai trazer pro seu pão. Se você quiser diminuir um pouco esse azedinho, você alimenta ele com mais frequência antes de fazer o seu pão. Uns 2 dias antes, você já começa alimentando e descartando um pouquinho, alimentando de novo, para ele não desenvolver tanta acidez. Eu particularmente gosto, então eu fiz esse aqui para ficar no pontinho perfeito. Antes de começar, você já sabe, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, fala se você tá gostando e me segue no Instagram. A focaccia é um pão italiano de Gênova. Ele é tradicionalmente achatado, macio, com bastante azeite. Então eu vou começar misturando a água com açúcar. Eu só tô fazendo essa parte do açúcar porque eu tô usando o demerara aí. Como ele é granuladinho, ele vai dissolver melhor agora. Se você estiver usando refinado, pode misturar depois. Açúcar dissolvido, agora eu vou misturar a farinha. E todas as medidas estão na descrição do vídeo. Tô fazendo na mão, mas se você quiser facilitar, tiver uma batedeira aí, pode fazer. Essa quantidade de água que eu tô usando é bastante água. Então você vai fazer em casa, usa 75% disso que eu usei, porque eu conheço essa farinha aqui já, eu sei que ela gosta bastante de água, mas se você for usar outra, você vai ter que entender o quanto de água ela aguenta. A focaccia não é um pão que você vai sovar. O que eu tô fazendo aqui é só incorporar os ingredientes e vou deixar ela em autólise, que é esse processo de descanso. Ela vai descansar aproximadamente 30 minutos. É um processo que ajuda a desenvolver o glúten e também a ter uma hidratação mais uniforme. Com a autólise pronta, ela fica assim, mais elástica e pronta para receber o restante dos ingredientes. Então eu vou adicionar o levain aqui. Já viu que ter uma balança é fundamental, né? Não vai ter jeito, gente. Você consegue achar num preço razoável aí na internet. Então, joga aqui por cima. Eu pego a massa por baixo e dobro ela por cima toda a volta. Depois eu vou fazer o movimento de pinça para cortar aqui. Corta, 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 corta. Depois mistura de novo. Tá com a mão molhada, ajuda a massa a não ficar pegando, grudando na sua mão. O importante, tudo tá bem incorporado. Terminei de mexer nele, vou colocar o sal. Eu coloco o levain e o sal em 2 momentos diferentes, porque o sal atrapalha um pouco o desenvolvimento do levain. Uma massa sem sal, ela vai fermentar muito rápido, muito descontrolado. O sal ajuda a controlar a fermentação. Para esse pão, a gordura usada mais tradicionalmente é o azeite. É legal usar um azeite extra virgem. Como vai bastante azeite, ele precisa estar com um sabor gostoso, né? Precisa ser bom o azeite. Agora eu vou tampar ela e ela vai para mais um descanso de 40 minutos. Passados os 40 minutos, a gente pode fazer a primeira dobra. A massa já tá um pouco mais lisa, o glúten tá relaxado. Aí você vem com as mãos molhadas, dá uma descoladinha aqui do bowl e vira. Vou dar mais uma viradinha aqui. Virar o bowl, solta de novo a massa e vira. Olha como a massa fica mais lisinha logo depois da primeira. Esse processo aqui você vai repetir por mais 3 vezes, totalizando 4 dobras. É claro que pode ser que sejam 5, como tudo na fermentação natural. Pode ser que sejam 3. Vai depender da temperatura que tá seu ambiente e de como tá essa fermentação. Ou seja, você vai tampar, esperar mais 40 minutos, fazer a dobra de novo. Deixar, esperar mais 40 minutos, fazer outra dobra, por aí vai. E para que serve todas essas dobras? Quando você puxa a massa e estica ela, você ajuda o glúten a se desenvolver. O glúten serve para dar estrutura para o nosso pão, ajuda a segurar as bolhas da fermentação. Quando você faz uma fermentação longa, ajuda a desenvolver a complexidade de sabor desse pão. Essa aqui é a minha massa depois de ter feito todas as dobras. Essa aqui está pronta para ir para a geladeira. Eu vou fechar ela e vou colocar na parte menos fria da minha geladeira. Essa temperatura da geladeira vai ajudar a retardar a fermentação e ela vai fermentar até o dia seguinte por aproximadamente 18 horas. Beleza, eu já tenho uma massa pronta aqui, ela fica bem infladona assim, parecendo uma bexiga. Ela tá pronta para ir para a assadeira. Aqui eu tô usando uma assadeira de 34 centímetros por 47. Tô te falando as medidas porque para essa massa essa assadeira funciona. Se for fazer uma massa menor, é bom usar uma assadeira menor ou maior, enfim. E eu vou besuntar de azeite. Afinal de contas, é um pão de azeite. Espalha com a mão. Se você quiser usar óleo nessa etapa, pode ser, mas daí não precisa pôr tanto quanto eu pus. Você vai usar só para ela não grudar. Agora, com essa mão besuntada de azeite, você vai soltar a sua massa do bowl. Soltou na volta inteira, pode virar na assadeira. Eu não quero essa parte feia para cima, então eu vou virar ela. Isso é um movimento arriscado se você estiver inseguro de fazer tudo bem.
Essa massa aqui vai fermentar por aproximadamente 4 horas nessa assadeira. Durante essas 4 horas, eu vou fazendo um processo de esticar essa massa com intervalos, porque o glúten vai relaxando e vai me permitindo esticar. Você tá vendo que aqui, ó, eu não tô ainda conseguindo puxar ela pras laterais, que ela volta. Então é isso, ela vai descansar e daqui uns 40 minutos eu faço esse processo de novo de dar uma esticada. Eu gosto de cobrir com outra assadeira por cima, assim, que aí eu não corro risco de encostar nela. Agora que a nossa focaccia já descansou na assadeira, ela tem mais uma etapinha para ir pro forno. Eu vou jogar um azeite por cima, aí com a mão bem molhada para não grudar, eu vou botar meus dedinhos, apertar a focaccia, fazendo os furinhos aqui com os dedos, para entrar esse azeite maravilhoso. E agora eu vou colocar a flor de sal. Se você não tiver a flor de sal, pode ser o sal grosso. E como as pedras dele são muito grandes, dá uma quebradinha que já funciona super bem. Cuidado para não exagerar. Agora ela tá pronta para ir pro forno, que já tá aquecendo a 200 graus. Ela vai ficar de 30 a 40 minutos, vai depender um pouco do seu forno, mas é importante ela ficar bem douradona por cima, tá? Tirei ela do forno, assim que você conseguir pegar na forma, assim que ela dá uma esfriadinha, já solta ela com uma espátula ou uma faquinha. É importante ela sair logo da assadeira para terminar de esfriar. Se ela ficar na assadeira, ela fica suando muito e pode acabar molhando sua massa, não é muito legal. Se tiver uma grade, é bom usá-la para ela dar uma respirada embaixo, terminar de descansar. Se você não tiver essa gradezinha, essa grade de fogão ajuda bastante. Ou então aqueles apoios de panela que você coloca na mesa para não queimar a mesa, também pode funcionar. Eu gosto de cortar o pão quando ele já tá mais frio, porque quando você passa a faca nele, ele tá quente, o miolo gruda na faca, vira um bololô. Se você quiser fazer sanduíche, corta aqui no meio, põe uma mortadela, um queijo bom, a rúcula, fica perfeito. Você pode ver que ela tá com os furinhos, né, os alvéolos, fica mais leve, mais fofa, ela é bem fofinha. E agora vamos provar. Tá muito boa. Eu queria chamar a Ana Júlia pra vir provar aqui a focaccia comigo. Ela tá aqui esperando a focaccia, faz ó, vê o que você acha. Fala bem pertinho da... Tá muito boa. É uma delícia, realmente. A Ana Ju cuida das mídias sociais, tá aqui todos os dias com a gente na luta de conseguir mais seguidores. Então, se você ainda não segue a gente, segue lá, se inscreve no canal e deixa seus comentários. Manda jobs. É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar aqui de novo. E se tiverem mais dúvidas, põe lá nos comentários que a gente vem responder. Tchau!